Senhor ministro-presidente, senhores ministros, senhoras ministras, colegas advogados, advogadas, colegas do Ministério Público e todos aqueles, especialmente aqueles e aquelas que cuidaram da nossa Pindorama por mais de séculos. Falo aqui, tentarei aqui resumir em 5 minutos toda a longa história, toda a longa preocupação da CNBB desde a sua fundação na defesa dos povos indígenas, como bem registrou mais recentemente no Sínodo da Amazônia. E vou fazer, Excelência, estando aqui no STF, que seria a nossa oca da justiça, eu farei um registro de passagens desta mesma casa que traduz o sentimento e as vivências aqui aprendidas. Queria lembrar, e como marcante foi, principalmente para este advogado, quando do julgamento da R 2686, em que a comunidade indígena Guirararocá queria mostrar a este tribunal que existia enquanto comunidade, já que o processo dizia que não havia resquício da sua presença em 1988. Lembro-me que neste dia, no plenário, vários integrantes da comunidade ali assistiam, ansiosos, que se reconhecesse o destino de suas vidas, da sua própria história. Aproximei-me de uma pequena curumim e tentei conversar com ela. Ela não entendia a minha língua. Ela não sabia do que eu falava. Ela não compreendia a minha língua europeia. Precisou da intervenção do cacique Tito, que ali, daquele mesmo dia completava 100 anos, para fazer a tradução e explicar que eu era o advogado da sua comunidade. Ali é o exemplo típico do marco temporal. Quando o processo dizia que eles não existiam, embora tivesse sua vida esbulhada, embora ali estivesse sempre vivendo com a sua ancestralidade, como dizia o cacique Tito. Dizia-se que eles não existiam. Aí, abalado com essa informação, Excelência, fui buscar o socorro da água tão típica do nordestino. E ali deparei, para ficar mais preocupado ainda, mais abalado ainda, com um longo mural que está na entrada do Supremo Tribunal Federal. Um longo mural em que lá está exposto, na obra do artista filipino, que em 1971 dizia naquela obra, bandeiras de ontem e de hoje. O artista Uragami já mostrava sua preocupação, talvez antecipando o que está em debate neste julgamento. Neste mural, está lá 2 bandeirantes, com garras demoníacas, e à sua frente, uma jovem índia protegendo da anunciada matança a sua cria, a sua filha, ancorada numa floresta devastada. Esses 2 personagens de garras demoníacas, amparada por vários dos seus... cercava várias das comunidades indígenas que estavam aqui em Brasília. Ao fundo dessa obra, ao fundo desse quadro, Brasília, os 3 poderes, o Supremo, o Congresso Nacional e o Executivo. Esta obra bem retrata, e com sua nomenclatura, bandeirantes de hoje e de hoje. O que nós sabemos que acontece no Brasil, o esbulho que permanece, o esbulho do garimpo, a destruição da floresta, as madeiras ilegais que são vendidas, o aumento da morte, da violência contra as comunidades indígenas. Esse quadro ainda representa o que nós estamos aqui a julgar. Eu tenho certeza que após o julgamento, nós mudaremos o quadro, não só daremos a interpretação originária ao artigo 251 da Constituição Brasileira, como, aliás, já consta do brilhante voto do ministro Fachin. Mas que isso, nós diremos que esse quadro, que falava de bandeirantes de hoje, simboliza o passado exatamente revogado no hoje. Não mais a destruição dos povos indígenas, não mais a destruição das florestas, não mais o reconhecimento oficial do esbulho,
Aliás, na decisão da floresta, da decisão sobre a Raposa Serra do Sol, pouco se observa que houve uma ressalvas lá dizendo que não se pode aplicar a tese nela expressa quando há o esbulho, quando há o esbulho histórico, a comprovação que aquela comunidade ali sempre esteve. Eu tenho muita esperança na decisão do Supremo Tribunal Federal, dando interpretação autêntica, o que já fez a Constituição de 88 e as demais, como, aliás, já anunciado na ADI 5.623, da relatoria da ministra Carmen Lúcia. Porque ali se discute o destino das terras devolutas. E no seu voto, no seu brilhante voto, como era de se esperar diante da sua notória humanidade, diz ela, e abro aspas, que são nulos todos os atos jurídicos de disposição de imóveis que têm por objeto o domínio e a posse de suas terras nos termos do artigo 231 da Constituição Federal. Doutor César Brito... E vou encerrar para dizer que nós não estamos julgando os povos indígenas hoje, nós devemos agradecer aos povos indígenas por ter protegido a nossa Pindorama, ou como diria o nosso Papa Francisco, por ter protegido a nossa casa comum. Muito obrigado, Excelência.